Olá, por que meu coração dispara quando eu levanto? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório. Você levanta a cama, o coração acelera para 140 batimentos, a visão escurece, você quase desmaia. Isso acontece todo dia. Muita gente ouve que é ansiedade, mas uma grande parte não é só isso. Sou o Dr. André Vamber, cardiologista, e hoje vou abrir meu arquivo clínico e te mostrar 7 doenças que os livros chamavam de raras, que apareciam nos rodapés, que o professor da faculdade dizia: não se preocupem, vocês nunca vão ver isso na vida real. Mas o jogo mudou. Hoje eu vejo com muita frequência no consultório. Você vai aprender a identificar sinais estranhos que muita gente confunde com coisa da cabeça, mas que podem estar derrubando sua qualidade de vida. Em alguns casos, colocando sua vida em risco. E olha, fica até o número 1, especialmente se você teve Covid, dengue ou qualquer virose forte. Você tem que prestar muita atenção, porque você também pode estar com isso e nem saber. Mas antes, já curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ver isso, porque compartilhando você pode salvar uma vida. E me conta nos comentários, você já sentiu algum sintoma estranho que nenhum médico descobriu o que era? De que parte do Brasil do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Quando a gente fala doença rara, não significa impossível. Significa que muitos médicos nunca viram um caso típico na vida. E quando aparece, passa batido. Resultado, anos de sofrimento, diagnóstico errado, tratamento que não funciona, ou pior, tratamento que piora a doença. Agora eu vou te mostrar 7 condições. Não é do menos grave para o mais grave. É do que mais passa despercebido, porque mais muda a vida quando você acerta o diagnóstico e trata do jeito certo. Presta atenção nessa lista, porque uma delas pode estar acontecendo dentro de você agora e você não faz ideia. Número 7, citos inversos. Imagina fazer um raio-x de rotina e descobrir que você foi montado ao contrário. O coração aponta para a direita, o fígado está na esquerda, o baço do lado oposto. É como um espelho perfeito da anatomia normal. Isso se chama citos inversos, incidência 1 em cada 10 mil, 20 mil nascimentos. A maioria das pessoas vive perfeitamente bem. O coração funciona normal, ele só está espelhado. O risco é em uma emergência. Semana passada, eu estava fazendo um check-up em um paciente jovem, 28 anos, saudável. Coloquei o estetoscópio do lado esquerdo do peito, onde o coração deveria estar, e silêncio absoluto. Na hora dá um gelo, você encosta no peito esperando aquele som familiar, tum-tá, e nada. O tempo para, a gente congela. Meu Deus, será que esse paciente está vivo? Aí eu movi para a direita e tum-tá, firme e forte. O coração estava lá, só que do outro lado. Ele nem sabia. O que você faz com essa informação? Se você tem citos inversos, avise sua família e considere uma identificação médica. Porque se você tiver uma apendicite, por exemplo, a dor pode aparecer do lado esquerdo e isso confunde qualquer cirurgião no plantão. Basicamente, seu coração está do lado errado, mas funciona normalmente, não é perigoso. Mas se o coração do lado direito é só uma curiosidade, o que eu vou te mostrar agora, número 6, é uma condição que a aorta pode dilatar progressivamente e, em casos graves não tratados, romper sem aviso prévio. Número 6, síndrome de Marfan. Marfan é uma síndrome genética do tecido conjuntivo. Em português, claro, é como se o material que dá sustentação ao corpo fosse mais frágil. E um dos lugares mais perigosos para a gente é na aorta, a principal artéria do corpo. A aorta pode dilatar como um elástico velho. E se dilatar demais pode rasgar. Isso é uma emergência absoluta. Agora eu vou te dar um quadro que você nunca mais vai esquecer. Você já viu aquelas notícias de atleta jovem, alto, magro, aparentemente saudável, que cai no meio do nada? Às vezes é durante uma arrancada, às vezes é na hora de enterrar a bola no basquete. E quando você vai ver, não era falta de preparo, era uma catástrofe na aorta. Deixa eu te contar uma história da vida real do consultório.
Rafael, 19 anos, jogador de basquete, 1,98 m de altura, magro, braços muito longos, dedos muito finos. Ele veio porque o treinador achou estranho ele cansar e sentir palpitações em treinos intensos. No exame físico, tinha sinais que quando você aprende a ver, saltam aos olhos. Envergadura maior que a altura, hipermobilidade das articulações, peito um pouco escavado, afundado, pectum escavatum. E uma história familiar que ninguém queria contar. Morte do tio novo, que também era alto. Eu pedi um ecocardiograma. A aorta dele estava muito dilatada para a idade. Um número que em jovem acende alerta máximo na casa de 5 centímetros. Marfan, acima de 4,5 tem que operar. Para a pessoa normal, sem válvula aórtica bicúspide, acima de 5,5 tem que operar. E aí, o jogo muda completamente. Porque o que mata no Marfan muitas vezes não é o coração fraco, é a aorta. Sinais que devem te fazer pensar em Marfan. Ser muito alto, muito magro, com braços longos, dedos finos, peito escavado ou muito saliente, miopia importante desde cedo, hipermobilidade, estrias sem ganho de peso e, principalmente, parente que morreu jovem do nada de ataque cardíaco, dormindo do coração, numa dor no peito absurda. O exame que salva a vida aqui é simples, é ecocardiograma, em alguns casos angiotomografia da aorta. E o recado é direto. Se na sua família tem alguém muito alto, magro, com essas características, não é para ter medo, é para investigar. Diagnóstico e acompanhamento reduzem drasticamente o risco. Se um problema estrutural da aorta já é perigoso, imagine um problema elétrico que não avisa, que não aparece em eco, que pode estar escondido no seu DNA e que pode se manifestar pela primeira vez como morte súbita. Número 5. Síndrome de Brugada. Agora uma das mais perigosas, por um motivo que pode dar pouquíssimos sintomas até dar o pior sintoma possível. Brugada é uma condição elétrica, muitas vezes genética, que aumenta o risco de arritmia graves e morte súbita, principalmente em adultos jovens. Foi descoberta pelos irmãos Brugada em 92 lá na Espanha. Lembra, 92, Olimpíadas de Barcelona? Pois é, faz pouco tempo. Segundo estudo publicado no JACC, em 2022, Brugada é uma das principais causas de morte súbita cardíaca em jovens, especialmente homens, responsável por cerca de 4% de todas as mortes súbitas cardíacas, segundo a Cleveland Clinic, e a prevalência é de aproximadamente 5 em cada 10 mil pessoas. Mas aqui está o problema. Mais de 70% dos portadores não têm sintomas. E em alguns países asiáticos, é a segunda maior causa de morte em jovens, perdendo só para acidentes de carro. Deixa eu contar a história de Fernando, 34 anos. Ele me procurou porque o irmão morreu dormindo aos 28 anos. Doutor, disseram que foi infarto, mas ninguém explicou. Isso é uma frase que eu não deixo passar. A gente fez um eletrocardiograma e, bem avaliado, teve um padrão que levantou suspeita. O que você faz com isso? Se você tem histórico familiar de morte súbita em jovem, desmaio sem explicação, convulsão noturna, sem causa clara, ou morreu dormindo, procure a avaliação de um cardiologista com foco em arritmias cardíacas. Muitas vidas são salvas com diagnóstico, orientação e, em casos selecionados, dispositivos como um CDI, que é o desfibrilador implantável, como o meu paciente precisou colocar. Número 4, feocromocitoma. Feocromocitoma é um tumor, geralmente na suprarrenal, que pode liberar catecolaminas como adrenalina em surto. Traduzindo, o corpo entra em modo luta ou fuga sem motivo. As pessoas têm crises de coração disparando, tremor, suor, palidez, dor de cabeça e a pressão arterial explodindo. E aí vira o roteiro clássico do erro. Chamam de pânico e tratam só como ansiedade por anos. Deixa eu te contar a história de Marcos, 45 anos. 6 anos pulando de médico em médico. Doutor, do nada eu acho que vou morrer. Meu coração sai pela boca. Eu suo, tremo e minha pressão vai lá pra cima.
Ele chegou aí pro pronto-socorro e ouvir, você tem que relaxar. Só que tem um detalhe, transtorno do pânico pode subir a pressão, mas pressão absurdamente alta em crise repetidamente merece investigação orgânica. Quando eu ouço esse tipo de história, eu penso, eu preciso excluir feocromocitona. O caminho diagnóstico passa por exames específicos de catecolaminas e metanefrinas e imagem quando indicado. E o tratamento correto muda a vida e evita complicações graves como AVC e arritmia. Recado aqui, se você tem crises de pânico, com pressão muito alta, dor de cabeça forte, suor intenso e palpitação, peça para investigar causas endócrinas. Não é comum, mas é o tipo de coisa que você não quer perder. Número 3, amiloidose cardíaca. Agora, uma que é campeã de passar batida, principalmente em pessoas acima de 60 anos. A amiloidose cardíaca é quando proteínas anormais vão se depositando no coração. O coração não fica fraco no começo, ele fica duro. É como tentar encher de sangue um coração que virou concreto. O paciente cansa, incha as pernas, tem falta de ar e muita gente trata como idade, sedentarismo, pressão, pulmão e perde tempo precioso. Deixa eu contar a história de Dona Francisca, 72 anos. Ela chegou dizendo, doutor, eu cansei. Eu subo um lance de escada e parece que eu corri uma maratona. Ela já tinha feito tudo. Remédio para pressão, remédio para ansiedade, tratamento para bronquite, ajustes de diurético. E tinha um detalhe que parecia sem relação. Ela operou do túnel do carpo 2 vezes e ainda reclamava de formigamento nas mãos. Isso é uma pista enorme, porque em um tipo muito comum em idosos, a amiloidose pode dar sinais anos antes de dar problema cardíaco. Túnel do carpo, rotura de tendão, dor lombar por estenose de canal, formigamento por neuropatia e depois o coração começa a sofrer. No exame, às vezes o eco mostra o coração com paredes grossas, mas não é músculo forte, é depósito. No eletro, em vez de vir alta voltagem, como esperaria de um coração grosso, pode vir uma voltagem bem baixinha. Essa combinação é suspeita, muito suspeita. E aqui vai uma pergunta que muda a consulta. Doutor, pode ser amiloidose? Porque hoje existem tratamentos específicos, principalmente quando você identifica o tipo correto. Não é uma sentença de morte, mas precisa ser lembrada. Quando suspeitar, idoso com falta de ar e inchaço, principalmente se o eco mostra hipertrofia sem explicação, se tem histórico de túnel do carpo, se o quadro não melhora como deveria, tem que pensar. Número 2, síndrome de Takotsubo. Essa é assustadora, porque parece infarto, mas não é um infarto clássico. Takotsubo é uma disfunção temporária do coração desencadeada por estresse emocional ou físico intenso. Deixa eu te contar a história de Marlene, 58 anos. O filho morreu em um acidente. Poucos dias depois, ela sentiu uma dor no peito absurda, falta de ar, suor frio. Foi para o hospital como um infarto. O eletro, os exames de sangue, parecia infarto com supra. Mas quando fez o cateterismo, não tinha artéria entupida, pelo menos não que explicasse aquilo. O coração dela mudou de formato temporariamente. O nome Takotsubo vem de uma armadilha japonesa de pescar polvo, parecido com o formato que o coração pode ficar, pode assumir. Recado aqui, é um só. Dor no peito com falta de ar, principalmente após trauma, luto, susto grande, cirurgia, infecção, crise intensa. É hospital. Não é para aguentar em casa. E sim, mente e corpo não são separados. O emocional pode virar biologia e a biologia pode te colocar em risco. Seu coração bate 100 mil vezes por dia. Isso dá mais de 2,5 bilhões de batimentos ao longo da vida. Não existe motor que aguente isso sem manutenção. E a nossa manutenção é o diagnóstico correto e prevenção. Agora, uma que é mais frequente hoje em dia e muita gente nem sabe que tem. Número 1, POTS. POTS é a síndrome de taquicardia postural ortostática. O nome é complicado, mas o mecanismo é simples, eu vou te explicar. Ao ficar em pé, o corpo
falha em manter o retorno do sangue adequado. E a compensação do sistema nervoso autônomo fica desregulada. O coração acelera demais para tentar manter a perfusão cerebral e a pessoa desaba. Pense no seu corpo como um prédio. O sistema nervoso autônomo é o zelador. Ele controla tudo no automático. Pressão, frequência cardíaca, dilatação dos vasos, tudo. Depois de uma infecção forte, em algumas pessoas, esse zelador fica disfuncional. Você está deitado, coração 70 por minuto, levanta para ir ao banheiro, coração dispara para 130, 140, a visão escurece, tontura, às vezes desmaio. E vem junto com uma coisa devastadora, um cansaço que não passa, névoa mental, brain fog. Você não consegue pensar direito, trabalhar direito, viver direito. Nos últimos anos, centros de referência e clínicas têm relatado aumento importante de casos compatíveis com desautonomia e POTS, após infecções virais, incluindo o Covid. Um estudo de 2025, publicado no European Heart Journal, analisando dados de 65 milhões de pacientes americanos, confirmou um aumento de mais de 5 vezes no diagnóstico de POTS após a pandemia. No meu consultório, em 2022, eu atendia um caso de POTS a cada 3 meses. Em 2024, mais de 8 casos por mês. São números que eu documentei e que mostram a mesma tendência que os grandes estudos. Estudos publicados no Circulation mostram que cerca de 1 em 3 pacientes com Covid longa sintomática desenvolve POTS confirmado, um número que varia de 29% a 36%, dependendo da metodologia. E uma proporção que nenhum especialista esperava ver. E o pior, muita gente, principalmente mulheres jovens, acaba sendo rotulada como preguiçosa, ansiosa, está inventando. É importante reconhecer que ansiedade e outros quadros psicológicos podem coexistir com POTS, mas isso não exclui a existência de causas orgânicas tratáveis. Uma coisa não anula a outra. Investigar o componente físico é fundamental. O componente físico é real. É fisiologia desregulada e merece investigação adequada, mesmo quando há componente emocional associado. Agora, deixa eu te contar uma história que resume tudo isso. Carolina, 32 anos, professora de história. Antes de 2020, ela acordava cedo, corria 5 quilômetros, dava aula o dia todo e ainda tinha energia à noite para sair com as amigas. Ela vivia. Aí veio a Covid. Quadro leve, disseram para ela. Febre baixa, tosse, perda de olfato, em 10 dias teste negativo. Mas ela nunca voltou a ser ela mesma. 2 semanas depois, Carolina levantou da cama e o mundo girou. O coração disparou de 70 para 145 em segundos. As pernas ficaram bambas, a visão escureceu. Ela caiu sentada na cama, segurando o peito, achando que estava tendo um ataque cardíaco. Chamaram o SAMU, fizeram eletro, normal. Provavelmente foi ansiedade, mas não era. Nos próximos 18 meses, Carolina passou em 7 médicos. Cardiologista, neurologista, endocrinologista, psiquiatra, pneumologista, gastroenterologista, clínico geral. 7. Fez hemograma, eco, holter, ressonância, tomografia, teste de estresse, teste ergométrico, tudo normal. E ela piorava. Ela não conseguia mais dar aula em pé, sem sentir que ia desmaiar. Não conseguia tomar banho em pé, não conseguia caminhar no quarteirão como antes. A mãe chorava no telefone, filha, você não era assim. E quando você ouve isso repetidamente, é psicológico, você tem ansiedade, procure uma terapia. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu estou ficando louca? Carolina começou a se questionar, a culpar a si mesma. Será que eu estou inventando? Em dezembro de 2023, 18 meses depois que ela pegou o Covid, ela chegou no meu consultório, magra, olheiras fundas, voz baixa, desesperada. Eu falei pra ela, isso é desautonomia, talvez POTS. Eu pedi um teste simples de resposta postural, tilt test. Em poucos minutos o coração dela foi de 72 e chegou a 138 ao ficar em pé. Os sintomas completos, quadro compatível com POTS confirmado. Quando falei o diagnóstico, ela não discutiu, não perguntou, ela chorou. Doutor, eu passei 18 meses achando que eu estava inventando e agora você está me dizendo que isso daí tem nome, que é real. E isso é que um diagnóstico faz. Ele devolve o chão. Ele transforma você está ficando louca em você tem uma doença. E quando você tem uma doença, você pode
Tratar com hidratação forte, aumentando o sal quando indicado, meias compressivas, reabilitação física gradual, acompanhamento. Ela voltou a dar aula. Hoje, Carolina me manda mensagem toda semana só para dizer que ela tá melhor que antes. E é por histórias como essa que eu faço um vídeo como esse. Se você teve Covid, dengue, influenza, mononucleose, uma virose forte e nunca mais se recuperou, se o coração dispara ao levantar, vem tontura, cansaço extremo, brain fog, procure um cardiologista que conheça a desautonomia e hipótese. Aqui no Brasil, a conscientização sobre a síndrome de hipótese e desautonomia pós-Covid ainda está crescendo, mas existem especialistas preparados. O teste existe, o tratamento existe e dá para melhorar muito. Não aceita só estresse como resposta final. Respira comigo aqui um segundo. Eu sei que foi muita informação, mas o objetivo não é te assustar, é te informar, porque conhecimento é a melhor proteção. Como você viu, a medicina é cheia de surpresas, de corações montados ao contrário, até síndromes genéticas silenciosas, até condições elétricas perigosas e uma onda pós-viral que derrubou a qualidade de milhões de pessoas. A lição de hoje é simples, você conhece o seu corpo. Se algo parece errado, se o coração dispara sem motivo, se a pressão explode com tremedeira, se você tem um cansaço que ninguém explica, não aceite que é coisa da cabeça como uma resposta final. Investigue, insista, procura outra opinião se precisar, porque às vezes a resposta está num exame simples que ninguém pediu. E às vezes a resposta está em um médico que escuta. Às vezes a resposta está em você não desistir. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que está passando por isso, porque às vezes mandar o vídeo certo é o que faz a pessoa procurar o especialista certo. E ative o sininho para receber as próximas dicas de saúde. E agora me diz nos comentários, qual dessas 7 doenças que eram raras que você nunca tinha ouvido falar? E você já passou por algo parecido e ninguém descobriu o que era? Para continuar aqui comigo, vou deixar 2 vídeos recomendados sobre sinais de coração fraco e o outro sobre um peixe que quase me matou. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.